Então, bom dia, pessoas, sejam muito, muito bem-vindos ao nosso papo formativo, pós-recesso, né, pós-período de descanso. Bom dia, Fran, seja muito bem-vinda. Espero que vocês tenham aproveitado, né, os dias de recesso, de fato, para recarregar um pouquinho as energias, né, para poder voltar aí para esse segundo semestre, carregados de boa energia, mas também de recarregar as baterias mesmo, né? Aquele momento que a gente desliga um pouquinho da nossa rotina de trabalho, mas quando a gente volta é como se a gente tivesse um novo ânimo outra vez, né? Como no início de ano, para pensar a escola, para retomar os trabalhos, e que a gente possa ir caminhando no Formadores, já na nossa segunda jornada, já vislumbrando a reta final dessa jornada, a gente possa ir utilizar essa boa energia para conduzir da melhor maneira. Que vocês tenham uma semana abençoada, que possam conduzir os seus trabalhos, a sua vida, da melhor maneira possível. Então, hoje, o nosso papo formativo é da reunião 7, né, mas que com os seus cursistas essa semana, vocês vão estar retomando a reunião, vão vivenciar a reunião 6, né, então, lembrando, até porque já faz tempo que nós fizemos esse papo formativo, mas vocês têm também o apoio da gravação da reunião, se acharem necessário retomar, né, que é aquela coisa de reativar a memória para a gente colocar o nosso carrinho de novo nos trilhos e seguir a nossa caminhada de jornada. Então, eu já coloquei ali no chat para vocês a lista de presença, para vocês poderem registrar a presença de vocês no nosso papo de hoje. Então, vamos só eu fazer uma organização aqui. Por favor, Jefferson. Aqui nas minhas escolas, começando agora a questão do ponto digital, né? Uhum. Nós, enquanto formadores aqui, nós temos que registrar esse ponto com vocês, uma coisa, como que funciona? Olha, Jefferson, nós, pelo menos até então, não recebemos nenhuma orientação diferente do que é o link da lista de presença. Então, para nós ainda, pelo menos até o momento, não foi feito nenhuma orientação quanto a vocês terem que registrar no ponto digital. Tá? Então, por enquanto, vamos manter, né, essa lista de presença do formulário, mas aí eu aproveito essa semana, já que nós temos reunião, e aí eu pergunto, tá, como é que está essa questão do ponto digital, até porque eu acredito que nem todas as escolas ainda estão com o ponto digital, né, funcionando bem regularmente, então a gente mantém a lista de presença, mas eu trago essa resposta já para o próximo papo formativo em relação ao ponto digital de vocês, enquanto nesse momento de dedicação aos formadores, como é que vai funcionar, tá certo? Obrigado. De nada. Então, aqui, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o programa Aluno Monitor no contexto da gestão de sala de aula, né? Então, o programa Aluno Monitor, ele é um programa hoje da rede, né, onde a gente entende que vem sendo implementado em todas as escolas, então a gente vai ter oportunidade nesse roteiro 7 de conversar um pouquinho, de entender como é que está sendo essa dinâmica, né, do aluno monitor nas escolas, e em que medida o programa tem, de fato, contribuído para potencializar a aprendizagem dos nossos estudantes, né? Como é que têm sido as ações desenvolvidas na escola frente ao programa Aluno Monitor. E nós aqui vamos pensar um pouquinho esse programa no contexto da gestão de sala de aula. E aí, como sempre, né, um momento de retomada também, sempre da importância da câmera aberta, não apenas como condição para a presença, mas também como aquele vínculo que nós estabelecemos do nosso olho no olho que se dá aí na câmera aberta, numa relação que é virtual. Nossa agenda, sempre lembrando que a agenda, esse slide vocês precisam customizar, né? Porque a agenda que eu trago para vocês é do tempo do nosso papo formativo, né? De 80 minutos. E vocês têm uma reunião de 120, aonde vocês têm 20 minutos para redirecionar tempos, né? Onde vocês vão investir esse tempo extra na reunião de vocês. Então, é sempre importante lembrar que é necessário customizar esse slide de acordo com o perfil de cada turma de vocês. Então, a gente vai começar esse nosso momento, né, vocês vão sentir, né, algumas mudanças na organização do roteiro, de uma forma um pouco mais simples, né, um pouquinho mais dinâmica,
para a gente poder também ter uma melhor gestão do nosso tempo. Isso veio como orientação também dos formadores, e a gente começa então aqui trazendo para um único momento de conversa o acolhimento e o para-início de conversa. Nosso para-início de conversa, ele passa a ser um momento de apresentação, como já era, só que agora de forma conjunta com o acolhimento, de apresentação do objetivo também do nosso roteiro, do nosso encontro. Então, a gente vai assistir um videozinho curtinho aqui, para a gente começar, então, com esse momento de acolhimento. Já nós conversamos. Somos a esperança de um futuro melhor. Somos os sonhos de quem acredita. Somos todos um. Meu nome é Kalamuri e vou falar um pouco sobre o trabalho dos monitores dentro da nossa escola. Os monitores exercem um trabalho muito importante, ajudando os alunos com mais dificuldade de entender o conteúdo. Também ajudando nossos professores com as tarefas diárias, assim melhorando o aprendizado. Esse vídeo, ele foi produzido, né? Nós produzimos esse vídeo, acho que foi para o seminário de diretores do ano passado, e eu acho que ele cabe muito bem aqui, justamente porque ele traz nessa questão, a música fala muito, né? Essa relação. Olha que coisa linda, Fran, a filha é aluna monitora. E essa relação que o aluno monitor tem com o programa Ganhando o Mundo, né? Então, a música, né? Nós escolhemos essa música justamente para trazer, é um acolhimento mesmo, e nesse sentido de sensibilizar o quanto para esse aluno monitor também impacta para ele na sua vida estudantil, né, na sua vida escolar, na sua trajetória enquanto estudante, e para além disso, né, a possibilidade de ganhar o mundo esse aluno quando ele se inscreve no programa. Ser aluno monitor é algo que vai contribuir nessa sua formação. Então, eu gostaria de começar pedindo para vocês que vocês cliquem, né, no ícone do levantar a mão, se o programa Aluno Monitor acontece na escola em que vocês atuam. Primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem. Olha lá, Jefferson, Lores, Janaína, deixa eu ver quem mais aqui. Então, nós temos, ó, Jefferson, Lores, a Gilma e a Janaína, são aonde o programa acontece. Então, gente, esse acolhimento é nesse sentido, que vocês primeiro consigam, né, a partir, a Bernadette colocando que aqui na EJA, vou iniciar esse mês com o programa Aluno Monitor. Então, a ideia é trazer justamente um acolhimento que também sensibilize, né, que também traga pela música, pelas imagens, essa questão do acolhimento, mas que vocês comecem fazendo essa investigação nas suas turmas, para vocês entenderem, né, como é que o programa Aluno Monitor está acontecendo nas escolas aonde os seus cursistas, eles atuam. E a partir daí, vem um questionamento. Ó, cursista, considerando o seu conhecimento e vivência quanto ao programa Aluno Monitor, relate como acontece na sua escola. Então, por isso a ideia de primeiro vocês investigarem com os seus cursistas quem tem o programa acontecendo na escola, para que você possa convidar alguém que de fato vai ter como relatar. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você, Jefferson, para contar para nós como é que acontece o programa Aluno Monitor na sua escola. Então, bom dia a todos, né? Bom retorno das inatividades aí muito boas, que foram essas nossas recessos. Então,
eu tenho 4 alunos que são monitores no nono ano, pela manhã, que participam com os alunos de sexto, sétimo anos à tarde. Eu não tenho contato direto com como funciona o programa à tarde, porque eu não tenho aula à tarde nessa escola, mas eu sei que os alunos são muito bons. Foram escolhidos assim, os alunos que se destacam, todo o perfil para essa. E realmente eles executam e gostam do que fazem, porque eles comentam comigo, professor, assim, 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 funciona à tarde, e realmente os alunos, até hoje, com relação aos alunos aí do intercâmbio, né? Antes das férias, chamei os 4 lá, assim, ó. Eu tenho daí na outra escola que eu trabalho é integral. Temos ali escola tempo integral, né, que são, não integral, é a escola agrícola que os alunos têm 10 aulas por dia, né? Uhum. Então não tem, não há tempo para ter aluno monitor, certo? Não é como a escola integral que tem lá projeto, não, são 10, 5 aulas de manhã e 5 aulas à tarde ali, então não tem esse aqui. Mas eu falei, só que nessa escola integral agrícola lá, só esse ano, 4 alunos foram contemplados para o intercâmbio lá, vão ano que vem. E já só 4 foram lá, vão para o ano que vem. E já esse ano voltou uma agora do intercâmbio. Ano passado, retrasado, foram mais 2. Então nós temos aí, já foram 7 alunos no intercâmbio lá. Então, chamei eles no cantinho, ó, esses 4 aqui. Ano que vem vocês têm todo o perfil, né? São monitores, são bons alunos, notas excelentes. Então, o perfil para vocês ganhar o mundo, tá fácil aí. Então, tentei motivar, eles não sabiam desse projeto, não. Então, já ficaram interessados. Claro que eles são alunos bons, vai ver a proposta funciona, e eu vejo comentado, não só na escola, outras escolas onde realmente tem o monitor, e realmente está funcionando sim o projeto, e os professores gostam muito dessa proposta do governo aí. Ai, obrigada, Jefferson. A ideia aqui, gente, no nosso acolhimento, até pela gestão do tempo, é que vocês possam convidar um cursista, né, para poder relatar como o programa acontece na sua escola. Mas aqui eu também gostaria de ouvir você, Janaína. Como é que acontece o programa Aluno Monitor na sua escola? Bom dia a todos. Então, na minha escola, acho que a gente já está no segundo ou terceiro ano funcionando. Não tenho certeza se é o segundo ou terceiro. Acho que é o segundo, Angelita. E é assim, não tem no período da manhã, tem no período da tarde. Os alunos da manhã vêm no período da tarde para fazer a monitoria. E como o Jefferson disse, está atrelado ao intercâmbio. Eu não sei explicar como é que é, mas deve ter algumas regras ali, né? Então, eles buscam a monitoria, porque eles estão buscando o intercâmbio. E é uma gracinha a dedicação deles. E no começo foi como o Jefferson disse, eram aqueles alunos top, aquele aluno destaque. Agora não. Agora nós temos alunos que não são destaque, mas que têm interesse. E a gente permite, porque é uma forma de resgatar esse aluno, sabe? De motivar ele, de fazer com que ele, né, comece a se empenhar mais. E é uma gracinha a forma como eles atuam. Eles ficam ali com a gente, é organizado quem vai ficar com quem. Eles me ajudam muito com os quizzes, porque aí eu lanço quizzes para fazer em casa, mas aí a gente não tem tempo, por exemplo, de fazer ali na sala. Você coloca os alunos, monitores com tablets numa sala separada, e eles levam aqueles alunos que não conseguiram fazer em casa. Em 5 minutinhos eles atualizam, fazem, voltam para a sala. Então, faz com que várias coisas aconteçam ao mesmo tempo, que no começo eu achava que não era possível, sabe? E tem dado bem certo, assim, tem sido um braço direito ali para os professores, mas há professores que apresentam resistência, que não se sentem confortáveis, né, que acham, não sei, ainda tem alguns paradigmas ali que precisam ser rompidos. Eu gosto do programa, né, acho que ele veio para somar. Ai, muito obrigada, Janaína. Eu acho que a ideia é bem essa, né, gente? A gente começa o programa Aluno Monitor nessa ideia daquele aluno que é top, mas como a Janaína trouxe, mas é também abrir possibilidades para aqueles que, pelo interesse, né, podem também ter a sua liderança desenvolvida a partir do programa. É uma forma, inclusive, de a gente aproximar esse estudante, né, trazê-lo para a sua aprendizagem de forma significativa. Achei interessante também aqui que a
A Bernadette colocou que na EJA ela vai começar, será no turno de estudo, né, que eles já atuam como monitores, mesmo sem a matrícula ainda, né, e lógico que cabe à equipe gestora e pedagógica toda essa organização de matrícula dos estudantes, a secretaria, né, tem toda uma parte organizacional, né, que não cabe ao professor diretamente, mas cabe sim ao professor motivar, engajar esse estudante, e o Ganhando o Mundo tem sido sim a mola propulsora, né, para despertar o interesse dos nossos alunos em participarem do programa. Aí a Fran também colocou aqui no chat, né, que os monitores experimentam um pouco do carinho dos outros alunos, a admiração, né, e o quanto isso é importante também, né, uma forma de ser espelho. E é nessa ideia que a gente possa, então, já começar a ouvir um pouquinho, né, nesse momento de acolhimento, né, mesmo que seja o relato de um cursista, que ele possa trazer dessa forma propositiva como é que o programa está acontecendo, né, como é que eu dar espaço para esse meu estudante na escola, porque o aluno monitor é, de fato, esse lugar de protagonismo do estudante, o quanto isso vai contribuir, né, para os demais estudantes. E aí, na sequência, a gente apresenta o objetivo da nossa reunião, que é planejar e desenvolver estratégias voltadas para o trabalho em grupo, por meio de uma técnica de gestão de sala de aula e considerando o programa Aluno Monitor. Ou seja, a gente vai pensar estratégias aqui do aluno monitor na perspectiva do trabalho em grupo, né? O como o aluno monitor, seja o aluno monitor que vai no contraturno, seja o aluno monitor na sua turma, esse aluno monitor com um grupo de estudos com os seus colegas, mas nessa perspectiva do trabalho em grupo. E nessa perspectiva, a técnica de gestão de sala de aula que nós vamos trabalhar aqui é cada papel conta, justamente porque o aluno monitor é aquele aluno que, em alguma medida, ele se destaca. Então, ele vai ter um papel diferente dos demais no grupo, mas é onde o grupo como um todo vai ganhar, e aonde cada um pode ter um papel a desempenhar dentro do grupo, mas que cada papel é importante para que o trabalho seja realizado e que a aprendizagem seja significativa para todos. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender do aluno monitor, que ele não é um aluno que está ali para ensinar, ele é alguém que, a partir daquilo que ele sabe, ele vai contribuir para a aprendizagem do seu colega, mas ele também vai ressignificar a sua própria aprendizagem, além de desenvolver outras habilidades, principalmente as habilidades socioemocionais, né, as habilidades realmente da empatia, a habilidade até mesmo, né, da conversa com o colega, né, da sua própria liderança. Então, é entender que o aluno monitor não é alguém que ensina, né, mas é a partir daquilo, do seu nível de aprendizagem que está acima, mas que ele também consegue avançar na sua própria aprendizagem. E é nesse contexto do trabalho em grupo que a gestão de sala de aula vai trazer o programa Aluno Monitor. Aqui da nossa experiência, a gente não vai fazer lá na prática, eu vou só trazer realmente a intencionalidade do momento, tá? Porque a ideia aqui é justamente o seguinte, né? Então, tem um questionamento propositivo aqui, e a ideia é que vocês convidem primeiro, né, os cursistas a fazerem os seus registros no chat. Então, a gente tem uma pergunta ali, ó, como o programa Aluno Monitor contribui para potencializar a aprendizagem dos estudantes na perspectiva da organização do trabalho em grupo e aprendizagem entre pares. Então, a ideia aqui é que vocês possam, primeiro, instigar os seus cursistas a pensarem como é que eu ter um aluno monitor em sala, né? E às vezes alguns professores têm o seu aluno monitor independente do programa, né? Às vezes na sua dinâmica de organização de trabalho, esse professor já busca ter os seus alunos monitores que vão contribuir nesse processo de aprendizagem da turma. Já lhe passo a palavra, Gilma. Então a ideia é que vocês iniciem esse momento do Nossa Experiência instigando os seus cursistas a refletirem, né? Como é que o programa ele pode contribuir para potencializar a aprendizagem dos estudantes quando você pensa ou você planeja atividades para serem desenvolvidas nessa perspectiva da aprendizagem entre pares, na formação de grupos, e aí você vai solicitar que eles registrem as suas contribuições no chat. E a partir dessas contribuições, você pode já convidar
2 ou 3 cursistas para abrirem o seu microfone e irem dando as suas contribuições, enquanto os demais registram no chat, né? É uma dinâmica que você também pode fazer, né? Ao invés de esperar que todos registrem no chat as suas contribuições, e aí você convida 2 ou 3 para abrirem o microfone, você pode já convidar, né, um primeiro cursista para ir abrindo o microfone e trazendo as suas contribuições, enquanto os demais vão fazendo os seus registros no chat. E aí, esse momento, você vai fechar, fazer uma síntese das contribuições registradas no chat, né? Isso é muito importante, né? Que tudo aquilo que seja trazido no chat também seja validado por você enquanto formador, e é importante que você finalize esse momento destacando que cabe à equipe gestora, né, e ao professor de referência, porque cada aluno monitor da escola, ele tem um professor, ele tem alguém que é a sua referência, né, alguém que está ali conduzindo, orientando esse estudante, né, então que cabe à equipe gestora e ao professor de referência a orientação, o acompanhamento e o desenvolvimento do aluno monitor. E o quanto o planejamento de ações é essencial para que ocorra a aprendizagem de todos os envolvidos, né, que existe um planejamento para esse aluno, né, que não é só você vai lá e vai fazer tal coisa, não, existe um planejamento de ações, existe uma orientação, uma proposta muito clara de atuação desse aluno. Por favor, Gilma. Eu só queria comentar que eu acho que as pessoas vão falar a respeito de, independentemente do programa, que nós já trabalhamos com essa questão da monitoria, no meu curso especificamente, que é a formação de docentes, já tem alguns anos que a gente tem um projeto de monitoria, e o ano passado, um aluno nosso do curso, ele era monitor no período da tarde, mas assim, lá para outubro ele teve que sair, porque começou a trabalhar, né, essas questões. E a direção da escola sempre incentivou essa questão do trabalho em grupo e ter um aluno monitor bem antes do programa, então eu acho que bastante vai ter exemplos sobre isso, só queria complementar. Obrigada, Gilma. Isso é muito importante, sabe? Porque é bem isso, né? Muitos professores, né, talvez tragam justamente esse relato, né? Que a gente já trabalha com essa ideia do aluno monitor antes mesmo do programa. E, de repente, cabe esse momento instigar esses professores que tragam essas experiências do porquê não, então, né? Chegar na equipe gestora para fazer a matrícula desse estudante, vamos dizer assim, tornar oficial a participação desse estudante como monitor, justamente nessa perspectiva, né, da oportunidade de repente, concorrer a uma vaga para o Ganhando o Mundo, porque isso depois também é registrado no seu histórico, o quanto isso vai contribuir para esse estudante, né, porque quando a gente fala do programa, né, do aluno monitor, é um fortalecimento e um reconhecimento daquele estudante que é um bom estudante, né, aquele estudante que ele é referência, né? E o ser top na nossa, não é só porque ele tem excelentes notas, às vezes é aquele aluno que ele é uma liderança, é aquele aluno que você percebe que se trouxer ele para pertinho, como a Janaína falou, você vai resgatar aquele aluno e você vai desenvolver ali, sem dúvida nenhuma, um estudante que será, sim, o nosso próximo top de linha. Então, acho que para essa nossa experiência, gente, a ideia é bem isso, que vocês instiguem os seus cursistas, então, a pensarem, né? Como é que o aluno monitor, né? Como é que esse programa ele pode contribuir quando eu penso o aluno monitor e a aprendizagem dos demais estudantes da minha turma, né? Eu tendo um aluno monitor, o quanto ele pode contribuir para potencializar a aprendizagem dos demais estudantes, eu pensando estratégias para a organização do trabalho em grupo na aprendizagem entre pares. Então, aqui a ideia são os registros no chat, mas que vocês possam também daí convidar 2 ou 3 cursistas, dependendo da gestão do tempo de vocês, para que eles abram o microfone, que eles possam compartilhar as suas experiências. Então, esse nosso experiência, ele acaba sendo uma sequência do que foi o acolhimento, né, onde um cursista vai relatar como acontece o programa, mas aqui no nossa experiência já é trazendo para esse olhar o direcionamento para o trabalho em grupo, em sala de aula.
E aí nós começamos com o nosso momento do Fundamentando a Prática. Então, a gente vai trazer aqui nesse primeiro slide, né, as características desse aluno monitor do programa, né, como é que o programa funciona. Então, a gente tem aqui, né, a ideia da aprendizagem mútua, que é como eu falei para vocês, o aluno monitor, ele não vem nessa perspectiva de que ele só ensina, né, não é sobre isso, né, então, a atuação dos estudantes como monitores é para contribuir para a aprendizagem de todos os envolvidos, né? Ações, né? Quais são as ações que podem ser desenvolvidas por meio do programa, né? Grupos de estudos orientados pelo professor e equipe pedagógica, ou seja, esse aluno ele precisa ser orientado, né? Ele não é alguém que ele vai se candidatar a ser aluno monitor e vai ficar solto, né? Ele vai ter uma orientação, ele vai ter um plano de ação para desenvolver nessa perspectiva do aluno monitor. Esse aluno monitor, né? Vocês já trouxeram isso, ele tanto pode atuar no contraturno ou no turno da escolarização. Qual é a atenção que nós precisamos ter? Que se esse aluno monitor, ele vai ser aluno monitor do seu turno de estudo, necessariamente ele será aluno monitor da sua turma, né? Esse aluno não pode ser aluno monitor estando no 9º ano de manhã, sendo aluno monitor no 8º ano de manhã, né? Ele vai ser um aluno monitor da turma onde ele é estudante. E aí a ideia é sempre o quê? Desenvolver o protagonismo desses estudantes. Gente, nas notas de apresentação, vocês vão ver que vocês têm bastante informações ali sobre o programa, tá? Que vão ajudar vocês a fundamentar esse momento de conversa com os seus cursistas, né? Então, o programa Aluno Monitor, ele possibilita a atuação de estudantes como monitores, auxiliando outros estudantes. É sempre nessa ideia, né? Seja, então, na orientação e na condução de grupos de estudo, bem como no desenvolvimento de atividades para a melhoria da aprendizagem. Em algumas escolas tem sido muito bacana a atuação dos alunos monitores, por exemplo, atuando nas turmas de PMA, como alunos monitores que acompanham turmas do PMA, né, sendo aí um auxílio junto ao trabalho com os estudantes do PMA, com os professores atuantes nessas turmas, né, tem algumas experiências exitosas que são bem bacanas, assim. Então, as possibilidades de atuação, vocês vão ter ali também com um pouquinho mais de informação nas notas da apresentação, né, que todas as ações desenvolvidas por esse aluno monitor, elas devem ser orientadas por um professor responsável, mediante a supervisão da equipe gestora, né, então, tanto os diretores quanto os pedagogos, eles precisam ter muita clareza de quem são esses estudantes, quem é o professor que dá o apoio, que faz as orientações, quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas por esse estudante, né? Então, priorizar e potencializar a aprendizagem dos componentes curriculares, é sempre buscando isso, né? A ideia, a principal ação do aluno monitor é no sentido de potencializar a aprendizagem, né, nos componentes curriculares, e aí, claro, né, acho que o Jefferson trouxe isso muito claro na fala, né, que o aluno monitor, ele precisa ser referência na escola, né, tanto em conhecimento quanto em responsabilidade. É aquele aluno que ele não vai ser nota 10 em tudo, mas é aquele aluno que é um bom amigo, é aquele estudante que é responsável, que é comprometido com as ações, que tem empatia, né, pelo outro. Então, habilidades e características desenvolvidas nos estudantes. Então, isso é importante. Embora aquele aluno ele tenha um nível de aprendizagem talvez acima dos colegas, mas o que nele pode ser desenvolvido? A partir da sua atuação no programa, a proatividade, a sua capacidade de compartilhar conhecimento, o seu desempenho, né, satisfatório em todos os componentes curriculares, porque ele também vai melhorar o seu desempenho, uma comunicação mais assertiva, né, porque na medida que ele vai se aproximar dos colegas para esse compartilhamento de conhecimento, a sua comunicação também vai ser desenvolvida de forma mais assertiva, o aprimoramento do seu repertório sociocultural, a questão da empatia, e aqui é importante também que esse aluno monitor, ele consiga também ter o compromisso de participar das reuniões que são propostas pela equipe gestora de acompanhamento desse programa, né? E aí vocês vão ter a instrução normativa do programa do aluno monitor, está disponível também o link para vocês ali nas notas da apresentação.
E aí a gente apresenta o programa, né, em linhas gerais, quais são as ações do programa Aluno Monitor, né, para que todos tenham, pelo menos em linhas gerais, como é que o programa funciona, e aí a gente traz a ideia do programa, então, na perspectiva do trabalho em grupo e a aprendizagem entre pares. E aí a gente vai falar então, né, que quando eu penso no aluno monitor, na formação de grupos, eu tenho que pensar então que quando eu vou pensar uma atividade, que eu vou planejar uma atividade em grupo para os meus estudantes, eu vou organizar os meus estudantes que estejam em níveis diferentes de aprendizagem. Ou seja, eu vou buscar formar grupos mais heterogêneos, onde eu vou ter aquele aluno que está no nível maior de aprendizagem, com aquele que tem um nível maior de dificuldade, mas aonde eu vou pensar estratégias aonde todos irão contribuir para aquela atividade, para aquela proposta de trabalho em grupo, e onde todos vão ter a oportunidade de aprender. E aí também a questão da mediação entre colegas como parte do processo de todos avançarem. Então, a ideia aqui, ao gente pensar a ação do aluno monitor, é nessa formação de grupos mais heterogêneos, aonde eu vou organizar grupos, aonde eu terei estudantes em níveis diferentes de aprendizagem, para que nesse grupo eles consigam, nessa mediação, todos avançarem no seu processo de aprendizagem. E aí, na aprendizagem entre pares, quando os estudantes trabalham em duplas ou equipes para desenvolver uma atividade, todos os estudantes devem participar ativamente, mas podem ter papéis diferentes. É aqui que entra o aluno monitor, né? Ele pode ter um papel diferente de atuação no grupo, os outros colegas também, mas num processo onde todos avancem na sua aprendizagem. Então, aqui, essa primeira parte do nosso slide, ela traz como referência, né, o Ratier, que fala sobre a questão da aprendizagem visível dos estudantes, né? Então, esse momento, né, quando vocês chegarem nesse slide do Fundamentando a Prática, é para a gente, justamente, ele destina-se a discutir o objetivo da formação de grupos e o quanto a formação de grupos heterogêneos contribui para a aprendizagem significativa de todos os estudantes na perspectiva da aprendizagem entre pares, né? Então, como o próprio Ratier diz, né, o objetivo da formação de grupos é agrupar os alunos em função de uma mistura daqueles que se encontram um nível acima, de modo que a mediação entre colegas possa ser parte do processo de todos avançarem. Então, ter no grupo alunos da mesma fase de aprendizagem ou acima pode ajudá-los a avançar à medida que discutem, trabalham e veem o mundo através dos olhos de outros colegas, né? Então, isso é o que o nosso autor aqui de referência traz nesta ideia dessa mistura, desses grupos heterogêneos. Então, nessa aprendizagem entre pares, quando a gente traz a divisão, a atribuição de papéis dentro do grupo, é a gente poder desenvolver essas habilidades nos nossos estudantes e de todos se sentirem pertencentes ao grupo e capazes de contribuir nesse processo de execução da atividade proposta pelo professor. E é claro que aí entra um trabalho muito maior da gente enquanto professor ao planejar essa atividade, né? E aí a gente traz também aqui os benefícios, né? Benefícios de estratégias que exploram o trabalho em grupo, né? Então, primeiro, estimula os estudantes a assumirem a responsabilidade pela própria aprendizagem. Porque quando eu organizo, eu planejo uma atividade em grupo, mas eu deixo claro o que eu espero com aquela atividade, o que precisa ser realizado, e que eu organizo o grupo de modo que cada estudante tenha um papel a desempenhar no grupo, eu estou desenvolvendo esses estudantes para a sua autonomia na realização dessa atividade. A atribuição de papéis, e nessa perspectiva, gente, a atribuição de papéis me leva a desenvolver a autonomia do meu estudante, né? Porque ele vai assumir uma responsabilidade frente ao seu grupo e, consequentemente, frente à sua própria aprendizagem. Um outro benefício, desenvolve habilidades de interação social. O trabalho em grupo, ele favorece muito isso. E é um desafio quando a gente pensa, por exemplo, turmas que têm estudantes autistas,
né? Um estudante TEA é uma característica desse indivíduo a dificuldade em socialização, de trazer esse estudante para a participação no grupo. Mas se eu conseguir encontrar caminhos de trazer esse estudante para esse lugar da interação social, de conseguir desenvolver uma atividade em grupo, já é um benefício alcançado. Um outro benefício é que permite um ensino que contemple os diferentes tipos de aprendizagem. Quando eu olho para aqueles estudantes e eu entendo as potencialidades de cada um, e que cada um pode contribuir com um grupo, né, eu vou estar também contemplando diferentes formas de aprendizagem. E aqui, qual que é o nosso grande desafio enquanto professor? É planejar atividades que, de fato, levem a este lugar, né, de que cada um pode contribuir, de que um sozinho não consegue fazer o trabalho, que o trabalho só se completa com a atuação de todos, e que aquele que está no nível acima de aprendizagem, à medida que ele contribui com o colega, ajudando aquele colega a superar a sua dificuldade, mas ele também avança na sua própria aprendizagem. Então, é nessa ideia a nossa discussão do trabalho em grupo sempre, né, que não é aquela coisa de vamos, cada um faz uma parte e depois juntar tudo. Não, é a gente juntos produzir, juntos desenvolvermos atividade, aonde o trabalho só se realiza se todos contribuírem, se todos fizerem a sua parte. E aí vem a nossa técnica, né? Que é a técnica cada papel conta, que é, na verdade, essa ideia da gente atribuir funções dentro do grupo. Né? Então, a técnica cada papel conta, ela também é uma técnica da Lotan, da Rachel Lotan e da Elizabeth Cohen, desse livro, que está, de novo, tem o PDF disponível lá no Saiba Mais, e assim, ela é também uma técnica voltada para a organização do trabalho em grupo. Então, ela pode ser utilizada pelo professor com a finalidade de que os estudantes tenham maior clareza sobre as funções a serem desenvolvidas dentro de um grupo de trabalho. Né? Então, o que tende a gerar maior engajamento e responsabilidade de cada integrante. Então, para o desenvolvimento da técnica, o docente deve considerar os seguintes papéis dentro de um grupo. Claro que aqui, gente, é a partir do nosso referencial teórico, mas você, enquanto professor, também pode, de repente, na sua organização, pensar em outras possibilidades de papéis a serem desenvolvidos, né? Mas aqui as autoras nos trazem esses 4 papéis, né? O facilitador do grupo, o organizador, o gerenciador de materiais e o relator. Né? Então, o que seriam cada uma dessas funções? Então, vocês têm lá, novamente, né, as notas da apresentação traz para vocês o que seriam cada um desses papéis. Então, o facilitador certifica-se de que todos obtenham a ajuda de que precisam para realizar a tarefa. É responsável por respostas para as perguntas dentro do grupo. Eu já digo aqui, o facilitador seria o nosso aluno monitor, né? Então, aquele aluno que tem esse perfil mais da liderança, é aquele aluno que tem uma maior facilidade na aprendizagem, né? Que é aquele aluno que tem um bom nível de aprendizagem, é aquele que vai, nesse momento, assumir o papel do facilitador, é aquele que vai ajudar os colegas, tirando suas dúvidas, respondendo as perguntas que aparecerem no grupo, é aquele aluno monitor, o facilitador. Aí o organizador, quem seria esse aluno organizador do grupo? É aquele responsável por supervisionar e auxiliar os estudantes durante a realização das tarefas, de modo que o grupo possa concluir as atividades dentro do tempo estipulado. Então, o organizador do grupo é aquele aluno que vai ficar atento ao tempo que você vai determinar para a atividade ser feita, é aquele estudante que vai chamar atenção no grupo, para que eles não se distraiam com conversas paralelas, porque tem um tempo para aquela atividade ser feita. Então, o organizador é aquele que também vai cuidar dessa atenção do grupo com a atividade proposta. O gerenciador de materiais é o responsável por organizar todos os materiais e recursos no centro da aprendizagem. Então, todo o material necessário para que a atividade seja feita, é esse estudante que vai cuidar para que tudo esteja ali, né? Tudo que o professor solicita
citou, que precisa estar presente naquele grupo para a atividade ser feita, vai ter um estudante que vai ser responsável por garantir que tudo que é necessário esteja ali disponível. E o relator, a gente vivencia isso na nossa dinâmica aqui do Formadores também, né? É aquele estudante que é responsável por organizar o relatório do grupo e sua apresentação para a turma. Então, é importante desenvolver essa oralidade junto aos nossos estudantes, né? Que se torne um lugar comum na sala de aula, eles terem esse espaço de fala, de contar, de trazer os resultados do trabalho. Então, essa técnica é justamente isso, gente, no planejamento de uma atividade em grupo, eu pensar como organizar os estudantes para essa atividade. É eu pensar no perfil da minha turma, né? Quais são os meus estudantes que, num trabalho em grupo, vão fazer melhor o papel de facilitador, que são os meus monitores. Quais aqueles alunos que se destacam mais na sua oralidade, que têm uma facilidade maior para expressar oralmente as suas ideias, né? Qual é aquele estudante que é bom de organização, né? Qual é aquele que chama a atenção dos colegas? Mas qual é o ponto de atenção aqui também? Que quando eu organizo um trabalho nessa perspectiva, e depois eu vou retomar um outro momento, um outro trabalho, eu preciso também fazer um movimento, né? Para que não sejam sempre os mesmos estudantes dos relatores, que não sejam sempre os mesmos a organizarem os materiais, mas que eu possa fazer esse movimento e que eles possam, em momentos diferentes, também vivenciar outros papéis, né? Embora eu sempre vou partir daquilo que eu percebo que o meu aluno tem uma habilidade maior, mas depois eu vou possibilitar que ele vivencie outros momentos dentro do grupo, aonde ele também vai ter a oportunidade de desenvolver essas habilidades. Então, a ideia aqui é justamente a partir, né, dessa técnica, a gente poder planejar uma atividade em grupo, pensando na atribuição de papéis específicos a serem desempenhados pelos nossos estudantes. Qual que é a intencionalidade disso, né? Por que atribuir papéis dentro do grupo? É justamente minimizar problemas de não participação, ou ainda, do domínio de um estudante do grupo. Então, cada um tem um papel, eu evito aquele que se esconde, né, que só segura o cartaz no final, e eu evito também que um domine o grupo, porque a gente tem aquele, às vezes, que pega, tipo, deixa que eu faço tudo, né, que ele toma para si. Então, quando eu tenho atribuição de papéis, eu consigo buscar o equilíbrio, que ninguém fique escondidinho e ninguém também monopoliza o grupo e assume para si o desenvolvimento da atividade. Então, os papéis, como regras de cooperação, contribuem para o funcionamento mais tranquilo do grupo, né? Permitindo desse modo que a gente, enquanto professor, possa observar, né, como é que esses grupos estão caminhando, seja possível que você vá dando feedback à medida que essa atividade vai sendo desenvolvida, e é também o momento de estimular os seus estudantes na medida que você propõe questões que são mais desafiadoras, né, que você instiga esses alunos, de fato, a resolverem questões, situações, problemas do seu cotidiano, de forma mais contextualizada. É, de fato, trazer esse nosso estudante para esse lugar que a gente tanto quer que eles ocupem de protagonistas da sua aprendizagem. E aí eu trago um exemplo para vocês, né, da técnica, de aplicação da técnica, aonde a gente tem aqui, ó. No grupo, vocês irão escolher quem será o facilitador, que tem a função de auxiliar o grupo nas situações pontuais durante a tarefa. Nicolas, qual a função do facilitador? Ajudar o grupo para que a tarefa seja feita e tirar as dúvidas, professora Ana. Pessoal, percebi, então aqui já é um outro momento, né? Deixa eu ver se eu fiz certinho aqui. Isso. Aí aqui a gente tem um outro momento de conversa, né? Ó, pessoal, percebi que o grupo ainda não se organizou. Lúcia, qual é a função dos organizadores? Cuidar do tempo durante as tarefas para dar tempo de terminar, professora. Então, tem um grupo que não está organizado, quem é o organizador? Precisa estar atento para isso. Turma, tem grupos que não estão usando os materiais adequados para a tarefa. Alexandre e Lucas auxiliam o grupo na escolha dos materiais que estão na caixa ao lado.
Turma, agora que vocês terminaram a atividade, os relatores de cada grupo vão compartilhar com a turma, apresentando o que foi produzido. Então, é nessa ideia. Claro que aqui eu trago um exemplo só, né, num diálogo, para que vocês possam entender um pouquinho dessa dinâmica de aplicação da técnica, mas a ideia é que aqui eu não trago, eu trouxe em linhas bem gerais, né, não trouxe dessa vez a partir de uma determinada aula, de um determinado componente curricular, mas que se aplica em qualquer momento. Essa ideia aqui, gente, é de que o professor ele não tenha que estar o tempo todo sendo o apoio para que a atividade aconteça. É que ele possa, a partir da distribuição dos papéis para os estudantes dentro do trabalho em grupo, ele seja aquele que observa e só faz interferências quando ele percebe que há necessidade. Essa é a ideia da mediação da aprendizagem mesmo, aonde o professor desenvolve a autonomia dos estudantes para assumirem a responsabilidade com a sua própria aprendizagem. Gente, até aqui, estamos tranquilos? Estamos bem? Podemos seguir. Fundamentação teórica, acredito que está tranquila, né? E a proposta do nosso momento aqui de Do em Ação, que é um momento, na verdade, de vivência, porque a gente vai trabalhar com a análise da aula do RCO. Só que eu gostaria de trazer para vocês, que eu acho que é bem importante, até para vocês organizarem esse momento com os cursistas, porque é comum surgir isso, né? Ah, mas eu vou analisar uma aula do RCO que não é do meu componente curricular. Provavelmente sim. Mas o que eu gostaria que vocês deixassem muito claro para os seus cursistas, que a gente vai usar uma aula do RCO como uma referência, né, para ter um ponto de partida, aonde a aula ela vai só nortear as nossas discussões, mas que a essência aqui desse momento é pensar estratégias para a organização do trabalho em grupo, usando a técnica e pensando possibilidades de atuação do aluno monitor. Então, esse é o nosso foco nesse momento de vivência e de análise do RCO, porque mesmo que eu, professora de ciências, esteja no grupo que, de repente, a aula selecionada para o grupo é uma aula de língua portuguesa, não é o meu componente curricular de atuação, mas eu não estou com foco no conteúdo apresentado da aula, mas em pensar estratégias para aquela aula ser desenvolvida na perspectiva do trabalho em grupo e como aluno monitor. E aí o que entra são as trocas de experiências, aquilo que eu já vivencio na minha prática pedagógica a partir daquilo que eu faço. Mas como eu posso contribuir naquele momento de discussão? Então, essa é a ideia. Então, lá nas notas de apresentação, eu trago justamente para vocês essa informação, né? Que é importante instigar os seus cursistas que o foco desse momento é que eles possam, de forma colaborativa, pensar possibilidades de aplicação da técnica, cada papel conta, e considerando a atuação do aluno monitor nessa perspectiva da organização do trabalho em grupo. Né? Então, esse momento do vivência é justamente para isso. E aí, é importante que vocês lembrem que vai ser, né, aqui vocês irão, eu vou compartilhar com vocês, o link que eu vou compartilhar com vocês é o link do documento nosso aqui do Papo Formativo, que vocês vão utilizar para vivenciar esse momento. Então, lá, quando vocês forem organizar a reunião de vocês irão fazer uma cópia desse documento para cada uma das suas turmas, e lembrando que esse documento, ele precisa estar com poder de edição, porque é um trabalho, a organização do trabalho em grupo. Então, qual que é a ideia desse momento, gente? É que nas salas temáticas, vocês têm quem será o redator, que vai localizar o espaço do grupo. A ideia é que possam analisar a aula, já vou compartilhar com vocês o documento aqui também na tela, para que vocês possam tanto acessar o documento, mas como já entender, né, como é que está organizado. Então, a gente tem aqui o print do slide, né, retomando o passo a passo do que é para ser feito. Então, é analisar a aula
proposta para o grupo a partir do objetivo de aprendizagem, planejar estratégias para o trabalho em grupo, utilizando a técnica para aquela aula e propor encaminhamentos para a implementação da aula, considerando a atuação do aluno monitor. Como é que eu posso, né, a partir do programa, né, pensando as características do aluno monitor, como é que ele pode atuar, as ações que ele pode desenvolver para essa aula. Então, a gente tem aqui, ó, o grupo 1 ficou com uma aula de história para analisar. Aí vocês têm aqui, ó, as estratégias para o trabalho em grupo, utilizando a técnica, e do ladinho, encaminhamentos para implementação da aula, considerando a atuação do aluno monitor. Então, a ideia é que vocês pensem essas duas possibilidades. Como eu vou propor o trabalho em grupo, utilizando a técnica, e como eu posso encaminhar encaminhamentos para a implementação da aula, considerando a atuação do aluno monitor. Então, como é que o aluno monitor ele vai participar nesse contexto? O grupo 2 é uma aula de língua portuguesa para o 8º ano. O grupo 3 é uma aula de geografia para o 7º ano. E o grupo 4 é uma aula de matemática para o 6º ano. Então, essas foram as aulas selecionadas aqui para que vocês possam organizar, então, a sua turma em 4 salas temáticas e que eles possam, então, trabalhar. Aqui, nós vamos nos organizar em 2 salas temáticas, tá? E aí, vocês vão... O grupo 1 vai ser o grupo que vai ficar aqui na sala principal e o grupo 2 é o que vai para a sala temática. Combinado? Então, como nós temos um grupo menor aqui, a gente vai vivenciar, então, a aula do grupo 1, a aula do grupo 2, para que vocês possam ter um referencial da ação, que é pensar como eu posso usar a técnica cada papel conta. Então, eu vou abrir a nossa sala temática aqui, agora são 9h22, eu vou deixar vocês 20 minutos, acho que na sala, acho que a gente consegue fazer isso, né? Então, deixa eu só eu organizar as nossas salas temáticas aqui. 2 salas temáticas. Vamos lá. São 9h23, vai dar 9h43. A princípio eu vou colocar 20 minutos, mas se eu for sentindo que tá caminhando bem as coisas, a gente vai fazendo, vai encurtando o tempo. Então, assim, gente, o grupo 1 é o grupo que ficará na sala principal. Então, quem receber o convitinho aí será o grupo 2 e irá se deslocar para a sala temática, tá bom? Então, agora é com vocês. Bom trabalho. Como hoje eu estou sem apoio, eu vou transitar nos 2 grupos para que, se necessário for, eu tirar dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou parar com o meu compartilhamento aqui, que é para não atrapalhar quem está ficando na sala principal. Então, vocês que estão ficando na sala principal, vocês serão o grupo 1 de trabalho, tá bom? Esse primeiro, Angelita, é o critério que o professor utilizará para organizar o grupo, é isso, nesse sentido? Isso, exatamente. Como é que ele vai organizar o trabalho em grupo, né? Vocês vão dar uma olhada na aula, e como é que ele vai organizar o trabalho em grupo, usando a técnica, né? Como é que ele, usando a técnica, cada papel conta, ele vai organizar. Tá joia? Eu vou lá olhar o grupo 2, se não ficou, vocês ficaram aqui em 3, né? Mas tá a Bernadette e o Lores, e se necessário for, eu desloco alguém de lá para vir contribuir aqui também, tá bom? Já nós nos vemos. Ok. E agora? Será que eu estou no arquivo certo? Só um minutinho, deixa eu verificar se eu compartilhei o arquivo. Não, eu não fiz a cópia, né? Não, vocês não precisam fazer cópia, Bernadette. Isso, é só clicar no documento que eu coloquei no chat, eu vou até fixar ele aqui na tela, daí a gente não, já está fixado. Que aí é o documento do nosso papo formativo para a vivência, tá bom? Uhum. E aí, pessoal? Que estratégia nós vamos utilizar para organizar os grupos? Que nós podemos, vai precisar olhar primeiro o slide, né? É isso? É a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E tem alguma coisa aí que nos oriente para organizar esses grupos já dentro do slide ou não tem?
Eu estou olhando aqui os slides ainda, ver que tipo de atividade que tem aqui. Aprender a construção de símbolos nacionais. Pensar na prova Paraná também. Tem em ação os slides também, né, Lores? A atividade daqui é de múltipla escolha, então não cabe aqui. Oi. A Angelita pediu para eu vir para o grupo 1, porque vocês estavam desfalcados. Eu fiquei muito feliz, porque eu sou de história, eu estava muito triste no grupo de língua portuguesa. Vai ser complicado esse negócio de deixar fixo assim. Eu sempre coloco pelo menos um no grupo que tem a formação, que tem o componente curricular da atividade. Eu nunca deixo sem ninguém, senão fica difícil, né? Difícil. Então, o nosso tema, qual que é o tema mesmo, Lores? Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Olha, colega, deixa eu pôr o nosso nome já aqui, né? Lores, Berna e mais que está aqui? Fran. E a Fran. Janaína e Fran. Janaína e Fran. Bernadette, Janaína e Franciele. Franciele com Y, né? Agora eu nunca lembro se é o primeiro Y ou o segundo, né, Fran? É o último, né, Fran? É o último. É o último. Ok. E agora, pessoal, o objetivo é retomar habilidades habilidades avaliadas na prova Paraná, no descritor 27, e conhecer o contexto da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Qual a estratégia nós pensamos aí para... eu entendi que é para organizar um grupo, organizar a turma em grupos, utilizando a técnica cada papel conta. Eu acho que a gente poderia colocar como primeira ação ali, um grupo, dividir a sala, talvez, não sei, vamos ver quantos vai dar, 3 a 4 grupos, e colocar para um grupo investigar a participação do Brasil, né? Qual foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Segundo grupo, discutir, analisar a neutralidade do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o tempo que ficou neutro depois, por fim, o que causou a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, eu acho, né? Espera aí, então, deixa eu escrever aqui. Primeiro grupo, o que você falou? Para investigar como que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. A Janaína, que é de história, me ajuda aí. Por falar nisso, nós pulamos uma etapa, né? Nós precisamos atribuir funções, né? Que aí eu já fui escrevendo, já fui orando, já fui escrevendo. Então, quem porque, assim, se tiver um tema geral e não atribuir a função ali, aí não está utilizando cada membro do grupo. Então, vou pôr aqui. Primeiro, organizar 3 ou 4 grupos, escolher ou determinar ou pensar lá nas funções de cada um, né? Determinar é muito pesado, né? Pode pôr. Orientar os alunos em suas funções. E aí a gente vamos pensar nas funções, né? Escolha da função no grupo. Primeiro, feito isso, o professor organiza 3 a 4 grupos, orienta quanto à escolha da função no grupo, feita essa escolha, aí o professor orienta... Vamos colocar as funções aí primeiro, né, para depois a gente pensar as nossas funções aqui em cima, né? O facilitador, ela já deu a dica para a gente usar o facilitador como aluno monitor, porque aí ele vai exercer esse papel de liderança ali, né? Ele vai garantir que todo mundo entendeu o que precisa ser feito. Aluno monitor. Pegar aquele aluno que geralmente é líder, que é destaque, né? Para realizar essa função de facilitador. Aqui independe se ele é monitor ou não, é isso nesse sentido que você está falando, né? Na verdade, nós temos que associar essa parte aí da associação
da técnica com o aluno monitor é no segundo item, né? Encaminhamento para a implementação da aula, considerando a atuação do aluno monitor. Então, primeiro a gente atribui funções, depois a gente diz onde é que a gente encaixa o aluno monitor dentro das funções. A Angelita já deu a dica que o papel do facilitador ele é ótimo para o aluno monitor, porque aí esse aluno monitor geralmente ele é um aluno, né, com mais facilidade, ele vai conseguir garantir realmente que todo mundo está entendendo, explicar para aquele que não está entendendo. Então, eu acho que essa associação ali da função com o programa vai entrar no segundo campo da tabela. Né? Facilitador, você fala? Usou as 4 funções ali? Vamos colocar as 4 funções no primeiro campo, porque a gente está usando a técnica. Mas mencionar que o facilitador vai ser o aluno monitor... Organizador, tem mais um agora. Tem o gerenciador de materiais. Gerenciador de materiais. E o relator. O que organiza é o que faz o cronômetro, né? É isso, né? O organizador é o do tempo. O relator, na verdade, não tem orador. Tem o relator. Que aí, relator. É a mesma coisa. É a mesma coisa. As autoras usam o termo relator. Deixa eu pôr aqui o termo certo para a gente não ter. Relator. Ok. Tá, então, primeiro organizou 3 a 4 grupos, dependendo do tamanho da turma, orientar quanto à escolha de funções. E aí, o primeiro grupo, essas são, é como se fossem os cartões de tarefa que o professor passa, né? O primeiro grupo irá investigar o assunto, daí esse aqui, encaminhamentos para implementação da aula considerando a atuação. Aqui já poderia ser aqui, não poderia? Não poderia colocar essa parte que o Loris passou? Pode ser, pode ser. Ali no primeiro campo, coloca assim que o professor, ele precisa explicar claramente o que ele espera de cada função. Que seria legal até ele deixar isso escrito no próprio trabalho, né? O que faz o facilitador? O que faz o relator? O que faz o organizador? Senão eles ficam assim, eu sou o organizador, mas o que eu tenho que fazer? Quando a gente só fala, eles não pegam. Eu coloco, por exemplo, eu uso muito no cartão de tarefa, aí eu coloco no próprio cartão o que eu espero do facilitador, o que eu espero do organizador. Aí eles voltam lá e leem. Eu sou a organizadora, então eu preciso ter essa postura, né? É isso que a prof espera de mim. Então, é legal colocar ali que a gente vai deixar claro na própria tarefa ou de uma outra forma, ou projetado ali. Tarefa aqui, né? No caso, para o professor, né? O que se espera de cada função, né? O que o professor espera de cada um deles. Muito bem, aqui está ok. Colocamos agora aqui o que o Loris colocou. Agora é a orientação didática do encaminhamento da atividade, né? Isso, né, Loris? Foi isso? Oi, Loris? Oi, deixa eu ver aqui, estava vendo outra coisa. No momento que você colocou a função para cada grupo, né? Porque você organizou o grupo e tal, cada grupo estará investigando, estará com uma atividade diferente no mesmo tema, mas com encaminhamento dentro do tema diferente, é isso, né? O primeiro grupo eu tinha colocado assim para fazer uma relação. Aliás, eu acho que tinha que inverter. Começar pela neutralidade do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Por que o Brasil estava neutro? No segundo grupo, o que causou a não neutralidade, que fez com que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial? Que causou o quê? A neutralidade? A entrada do Brasil, o fim da neutralidade. O que causou a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial? A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Mundial. E o terceiro grupo, qual foi a participação do Brasil? Qual? O papel da FEB e da FAB seria legal, para eles falarem especificamente da Força Expedicionária Aérea e da Força... Peraí, qual foi a participação do Brasil? É isso? Brasil. Coloca o que a Janaína falou ali, qual foi o papel da FAB e da FEB? Na participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Peraí, o grupo, qual a participação do Brasil
E o papel da FAB e da FEB é quanto, né? Quanto a participação na Guerra Mundial. Ok, tá. Será que a gente já fez tudo que tinha que fazer? Então, peraí. Estratégia para o trabalho em grupo. Bernadette, Oi. daria para destacar a função do aluno monitor como facilitador, né? Isso. Uhum. Aqui nessa parte aqui, né? Orientar quanto à escolha da função no grupo e o papel do aluno monitor? Posso complementar aqui ou não? Eu acho que sim. Aí você vai. É na segunda. O encaminhamento do aluno monitor é na segunda. Mas seria legal a gente pensar assim, que cada grupo tivesse um aluno monitor, um facilitador. Por exemplo, não vai ter um aluno monitor circulando em todos os grupos, vai ter em cada grupo alguém desempenhando esse papel, né, Fran? Deixar Acho que claro, orientar se não Cada houver, pelo menos que se leve em consideração que ele tem um perfil de liderança, né? Cada grupo tem que Isso. ter. Porque a gente está usando o aluno monitor no próprio turno, não no contraturno, né? Então, esse aluno ele vai estar participando da atividade, né? direcionar, deixando clara a função do aluno monitor no grupo, é isso? É isso que quiserem dizer? Como facilitador. Função do aluno monitor como facilitador no grupo. É isso? Isso. Tá. Será que está faltando alguma coisa? Então já pensamos numa aula, né? Qual que era a aula? Pensamos a partir disso que o Loris colocou a organização do conteúdo, nós pensamos nas funções, deixar claro para o grupo. O tempo, a gestão do tempo também. A gente não pensou no que a gente vai disponibilizar para essa pesquisa. Vai ser levado tablet para a sala, livro? Onde é que eles vão pesquisar? Isso tem que estar bem, né? Tempo, né? Ali nos encaminhamentos. Que é o material. Informar o tempo Porque da atividade, né? Só um o minutinho. tempo, bom, eu coloco no cartão o tempo. Então, nesse caso, será entregue um cartão, informar o tempo da atividade que nós fazemos com nossos cursistas, né? Daí você falou o que mais que eu não registrei aqui? A gente tem que dizer, não é, eu acho que aí não é aí, eu acho que é nos encaminhamentos, não é? Que a gente tem que dizer o que vai ser disponibilizado para a pesquisa. Se eles vão investigar, onde eles vão investigar? Na internet, em livros? Quais os materiais que o professor vai disponibilizar? Os recursos, informar e disponibilizar, né? Se for no laboratório. Disponibilizar os recursos para a pesquisa, né? A pesquisa e a sistematização, né? Sistematização. Sim. Se eles irão fazer num Google Docs, num cartaz, num Canva, num Jamboard, enfim, né? Isso, né? Uhum. Vamos pensar o que mais, tá? Nós já pensamos em informar o tempo para que o organizador tenha essa noção. Se eles irão, depois do retorno, como que eles irão, se eles irão apresentar, é isso que é a função do relator, né? E quanto tempo que é? Quando eu coloco aqui, informar o tempo da atividade e para a socialização, né? E da socialização, que é a ideia do nosso grupo também. Aqui está faltando algo. Encaminhamento para a implementação da aula, considerando a atuação do aluno monitor. Direcionar, deixar claro, informar, disponibilizar recursos, investigar as ações. A técnica coloca 4: facilitador, organizador, gerenciador de materiais e relator. Eu já não tinha colocado, acho que eu tinha colocado aqui. Já está. Relator, organizador, gerenciador de materiais e relator, é isso que estava faltando aqui. E, que mesmo não, já está aqui. Aqui o relator, ó, facilitador, relator, organizador e gerenciador de materiais, tá certo. E agora nós temos que pensar quem que irá apresentar. Ó, integrantes já coloquei, redator, no meu caso, eu fui redatando. Foi você. E quem que irá apresentar para o grande grupo? A Janaína, claro, é de história. Como assim, a Janaína? Eu queria mostrar para vocês um cartão de tarefa que eu fiz, que eu usei essa atribuição eu amo cartão de tarefa. Dentro do cartão, eu já coloco lá, eu uso o Cada Papel Importa já dentro do cartão de tarefa, sabe?
Eu coloquei aqui, deixa eu ver se vai abrir. Antes de deu tempo, vamos nos colocar no lugar dos cursistas. Será que está faltando alguma coisa para a gente acrescentar ali na nossa ação? Falta 1 minuto, nós temos 1 minuto. Será que fechou a ideia? O que se esperava de nós? Encaminhamentos para a implementação da aula, considerando a atuação do aluno monitor. Direcionar, deixar claro, informar, cada grupo vai fazer. Faltou dizer que critério a gente vai usar para criar os grupos. Porque o grupo tem que ser heterogêneo, né? Exatamente. Então, que critério a gente vai usar para formar os grupos? Isso a gente não disse. E aqui, ó, vai aqui, né, nesse primeiro, isso é importante. Porque o professor, ele conhece a turma, tem um aluno, claro, tem um aluno monitor, colocar com esse perfil, mas tem aquele aluno que é muito quietinho, que eu observo muito na observação de sala, aquele aluno que o próprio professor depois concorda que o aluno poderia ser direcionado, utilizado o critério de forma que incluísse todos, se favorecesse realmente, igual a Angelita discutiu ali, favorecer realmente a participação desse aluno, para não ter muito líder, né? Que critério será que não utilizava? O professor? Eu acho que é exatamente esse. O professor já intencionalmente monta os grupos, já garantindo a heterogeneidade do grupo, garantindo que ele esteja ali com alunos com perfis diferentes, né? Então, vamos lá que o nosso grupo 2, que virou 3, né, grupo? Já estão de volta aqui na sala principal. Gente, acabei de colocar no chat para vocês o link do Contribua Conosco, né? Lembrando que vocês são turma Papo Formativo e que é a reunião 7 que vocês vão avaliar hoje, vão trazer as contribuições de vocês. Então, nós vamos aproveitar que o grupo 1 já está com o documento compartilhado à tela aqui. Imagina, Lidiane, que é isso. E aí a gente vai começar com vocês, então, grupo 1. Hoje eu vou fazer um movimento um pouquinho diferente, tá? Depois eu mostro para vocês, mas lá na organização dos slides, o slide que traz a proposta do compartilhamento, a ideia é que cada orador do grupo possa destacar na sua fala, né? Qual foi o objetivo da aprendizagem da aula que ficou para o grupo como referência, e aí as estratégias para o trabalho em grupo planejadas a partir da técnica e como considerar a atuação do aluno monitor na implementação dessa aula. Então, com vocês, grupo 1, no caso aqui, a nossa oradora Janaína vai, então, apresentar o que vocês discutiram para o grupo. Você precisa que eu compartilhe o objetivo da aprendizagem? Só menciona, então, Angelina, é isso? Angelina? Pode mencionar só, Bernadette. Se bem que tem, ó, o objetivo. Está aqui o objetivo. A Janaína queria apresentar nosso, né? Posso falar? Com certeza. Me perdi um pouco. Então, fiquei muito feliz de ter sido mandada para o Grupo 1, que é a aula de História, né? O nosso objetivo era retomar a habilidade avaliada na Prova Paraná, no Descritor 27. Eu acabei de constatar que a gente não verificou se a gente atingiu esse objetivo, porque não deu tempo. Né, Lores? Você está dando risada, mas a gente não verificou. A Bernadette perguntou lá no final, tá faltando alguma coisa? Ó, isso tá faltando. A gente não verificou se aquela estratégia vai atingir esse objetivo de verdade. Mas o objetivo é retomar a habilidade, né, do Descritor 27, reconhecer o contexto da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Volta lá para o documento, Bernadette, fazendo um favor. A nossa aula é uma aula sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, nós organizamos assim, para usar a estratégia, né, sugerida aqui, da técnica Cada Papel Conta, nós iríamos organizar a turma em... Ali foi colocado de 3 a 4 grupos, mas eu já li no livro, inclusive, Angelita, a minha nova aquisição chegou nas férias, eu já li no livro que as autoras sugerem sempre de 4 a 5, e elas têm argumentos do porquê que tem que ser de 4 a 5, né? Não pode ser nem menos nem mais, porque o grupo muito grande, eles se perdem, você não vai conseguir atribuir função para todo mundo, e quando são muitos grupos, você se perde, professor, para fazer a mediação, né? Então, é sempre de 4 a 5 que elas sugerem. Nós organizaríamos os grupos, com o critério estabelecido pelo professor, para garantir a heterogeneidade de cada grupo, para que não sejam panelinhas, né, como costuma acontecer.
eu sugeri ali que fosse usado associado à técnica cartões de tarefas, inclusive a Angelita também colocou isso em algum momento da fala dela, né? E aí nós iríamos esclarecer para a turma quais seriam as funções que seriam atribuídas nos grupos, depois de formar os grupos ali heterogêneos, que seriam o facilitador, o relator, o organizador e o gerenciador de materiais. A gente acatou a sugestão das autoras, não criamos nenhuma outra função no momento, né? Muito importante o professor deixar claro o que ele espera de cada função, o que ele espera que o aluno que está exercendo aquela função faça, qual a postura que ele tem que ter. Eu costumo colocar no próprio cartão de tarefa um lembretezinho do que eu espero de cada um. Depois eu vou tentar mostrar, Angelita, rapidinho, um cartão que eu fiz para o 6º ano. E aí, lá no cartão eu coloco, né, o que faz o facilitador, o que faz o organizador. Aí eles, eu não lembro o que a professora espera de mim. Aí vai lá, lê, fica ali um lembrete escrito, né? Então, deixar claro o que você espera de cada aluno. Sobre o encaminhamento da aula, como é que a gente ia trabalhar essa aula da Segunda Guerra Mundial? Seria disponibilizar alguns recursos para pesquisa, que poderia ser livros ou tablet, ou os computadores, se puder ser uma aula no laboratório de informática, vai demandar pesquisa para o desenvolvimento da aula. Então, esses grupos, com todas essas funções, cada grupo tem uma parte diferente do conteúdo para investigar. E assim, depois, na socialização, a turma terá uma noção do todo, porque cada um vai ficar responsável por uma etapa, né, da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O primeiro grupo vai investigar sobre o porquê que o Brasil se manteve neutro nos primeiros anos de guerra, qual que é a razão dessa neutralidade do Brasil. O segundo grupo vai investigar o que causou a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o que motivou ele a entrar e a romper com a neutralidade. E o terceiro grupo vai investigar sobre o papel da FAB e da FEB, né, a Força Aérea e a Força Expedicionária Brasileira na participação da Segunda Guerra Mundial. Como é que foi, né, a atuação da FAB e da FEB? Essa investigação vai acontecer concomitante a todas aquelas atribuições de papéis. Então, a investigação vai acontecer desde que cada um exerça ali, né, o papel que se espera ali de cada aluno. Associar isso ao programa Aluno Monitor, nós seguimos a dica da Angelita, que era de colocar como facilitador intencionalmente o aluno monitor. Então, como seria uma utilização do aluno monitor no próprio turno em que ele está, teria que cada grupo ter um aluno monitor, um aluno que o professor já percebe uma característica de ser líder, de que ele vai conseguir, de fato, explicar para aquele que não entendeu, que ele vai conseguir exercer o papel de facilitador, né? Então, essa é a associação que nós fizemos com o programa. E aí, eu não sei se eu posso mostrar, Angelita, posso mostrar o cartão? É bem rapidinho. Eu compartilhei até com os professores na Claro que pode, história, na oficina que nós fizemos aqui dos formadores, e alguns pediram para eu mandar, sabe? Eles estão... Você quer cancelar aí, Berna, para eu colocar aqui? Só lembrando, assim, que como tem aqueles balões, né, o roleplay ali, para a gente ter clareza para o cursista, também que essas falas do professor, elas vão aparecer como se tivesse aquela fala no momento que o professor estiver implementando, digamos que o cursista implemente, queira registrar, que é um momento importante também. Vou colocar o cartão que eu fiz para o 6º ano. Eu já realizei isso aqui, tá? São cartões de tarefas sobre a Mesopotâmia. Eu fiz, na verdade, eu utilizei no nivelamento, no início do 2º trimestre. Aí eu fiz no Canva, eu faço ele no Canva, dou essa carinha assim bem colorida para ele, né? Aqui eu coloco o lugar para eles colocarem o relator e redator, o nome, né, de quem vai desempenhar cada um desses papéis. E aqui eu já estava fazendo uma adaptação, porque eu não usava o organizador, eu usava só o relator e o redator. Agora eu vou começar a usar o organizador, né? E aí eu coloco no próprio cartão quanto tempo eles têm para a realização de cada tarefa. Na própria tarefa já tem subsídio para eles responderem, como mapa, por exemplo. Tem tarefa que eu coloco imagem, tem tarefa que eu coloco texto, ele tem um textinho aqui para ler, e a partir do texto ele vai responder. E aí eu fiz algumas mudanças a partir do que a gente viu agora, né? Eu coloquei
aqui, estava só importante, eu coloquei importante, cada papel importa. E aí coloquei o que faz o relator, o que faz o redator, o que faz o organizador. E uma coisa que eu uso, que eu aprendi lá em avaliação, é colocar um feedback aqui no final. Então eu coloco os emojis, como é sexto ano, né? Eu peço para eles sinalizarem uma carinha, para eles me dizerem qual foi a dificuldade que eles tiveram com a atividade. Tipo assim, essa atividade foi moleza, prof. Aí eles vão lá e colocam, sinalizam na carinha sorrindo. Ah, não, prof, essa atividade a gente não conseguiu terminar a tempo, ficou incompleta, eles vão lá e colocam na carinha de insatisfeito. E eu já vou fazendo um feedback também, sabe? De como que foi ali para eles, o grau de dificuldade, até para eu me dosar quando eu estou elaborando a atividade também, né? Tem vários cartões de tarefas, eu sou fã de cartões de tarefas, então eu uso sempre esse cada papel importa, que eu uso o cartão, sempre associo as duas coisas. Muito obrigada, amei. Cartões de tarefas, para usar com professores, então é top. Lidiane, como nós precisamos cuidar da gestão do tempo, o grupo 2, não, é grupo 3 agora? O Jefferson se sentiu café com leite, gente, mas nós vamos fazer o seguinte, eu tenho certeza que vocês, só de ouvirem as contribuições do grupo 1, vocês conseguiram entender qual era a proposta do trabalho, né? Vou contar para vocês. O grupo 2 depois virou o grupo 3, que eles já entraram em pânico com a aula, né? Aí eles trocaram a aula, mas aí o tempo já tinha transcorrido, eles também estavam discutindo outras coisas. E algo que eu trouxe, que acho que é importante, né? A técnica Cada Papel Conta, gente, ela já vai ser importantíssima para vocês, porque essa técnica só funciona se eu conheço o perfil da minha turma, né? Porque daí eu consigo organizar os grupos pensando nas habilidades, potencialidades e dificuldades dos meus estudantes. E aqui a ideia de vocês é a organização das salas temáticas, né? Já nessa ideia, né? De quem eu vou colocar nos grupos das salas temáticas, justamente para que não aconteça que ninguém se perca. Mas vou pedir licença para a Fran, vou invadir mais 2 minutinhos do tempo para a gente finalizar, mas o grupo 2 gostaria de trazer alguma coisa para fala, né? Acho que vale a pena. Não sei quem que seria o relator do grupo de vocês. Por favor, traga. O Jefferson. A gente sentiu um pouco de desespero aqui, Lidiane. A gente fez rapidinho ali, fez uma questão, né? A Lidiane, a Vanessa e a Gilma ali. Chega nem aos que a Janaína apresentou. A Janaína saiu do nosso grupo para começar a conversa. Começou por aí. Depois foi um protesto, né? No outro grupo. Vamos analisar se a Angelita escolheu corretamente o grupo, se ela foi bem-sucedida. No nosso grupo, acho que foi, né? Muito, muito bem-sucedida. A Janaína, muito feliz, ela saltou para o grupo 1, mas confesso, vocês vejam como eu nem havia me dado conta que o grupo 1 era aula de história e que Janaína não tinha ficado nesse grupo, né? E deixei que ela migrasse para o grupo 1, mas é algo que é bem interessante, né, nesse exercício. É claro que quando eu olho para algo que é do meu componente curricular, gente, isso facilita a condução da minha análise, mas a ideia é que você possa, né, mesmo que não seja do meu componente curricular, mas eu vou olhar para aquela aula, o que eu vou trazer para o foco é como é que naquela aula eu posso pensar estratégias da organização do trabalho em grupo usando a técnica, cada papel conta, e considerando a atuação do aluno monitor, né? Então, é nessa ideia de discussão. Então, mas fiquem muito tranquilos quanto a isso, né? O grupo 2, o exercício, ele é esse, né? E se vocês perceberem, né? Então, às vezes, a gente precisa ter as cartas na manga também, né? Que os cursistas, naquele grupo que você percebeu que a organização não está fluindo, traz para o centro a discussão, acompanha um pouquinho mais de perto aquela sala temática, para que os cursistas que estão ali, eles entendam a intencionalidade desse momento, né? E tem grupo que realmente percebe que não flui muito, né, Angelita? Exatamente. Tempo dando atenção para eles. Angelita, não é o caso do nosso grupo, né, Jefferson e Vanessa? Isso, imagina. Olha só. Não é o nosso caso. Havemos pensado feita da Janaína ali, que é a questão de o monitor como facilitador, né? Pensamos como ela tinha colocado ali, monitor como facilitador, passando de grupo em grupo. Só que ela já colocou diferente.
4 monitores na turma dela, né, Janaína? É isso? Nós pensamos... Que legal, vocês pensaram o aluno monitor transitando em todos os grupos. Olha que ideia bacana. Na primeira parte foi isso, mas pensamos assim, retomamos isso, né? Que não daria certo, ele não daria conta de estar nos 4 grupos passando como facilidade. Daí mudou essa questão aí, colocamos ele como organizador. Daí estava começando a organizar a situação, nosso tempo se encerrou ali. Então, já deu uma discussão legal ali, mudou a questão do monitor facilitar, mas sem entrar como organizador. Daí, um do grupo, né, seria o facilitador, que vai estar entendendo como funciona essa questão ali para organizar o grupo. Ele não deu mais tempo para poder organizar a atividade. Mas vocês encontraram o caminho, ó, vocês puxaram o fio da intencionalidade. A Janaína trouxe um comentário aqui no chat que eu conversei com quem estava na sala temática, olha só, permitir que eles troquem a aula diante da dificuldade é uma boa estratégia. Inclusive, Janaína, conversando com o grupo que estava na sala temática, eu trouxe essa possibilidade. Claro que quando eu organizo, né, o roteiro, gente, eu penso nas atividades, pensando na rede como um todo, mas vocês pensando lá na sua turma, né? Quando você com calma for olhar estas aulas, se para você desse pessoal, acho que aqui, pensando naquela turma, talvez se eu trouxer uma outra aula, se eu trouxer um componente que eu já conheço os meus cursistas, eu sei qual é o componente curricular que prevalece naquele grupo, eu vou possibilitar esse olhar. Por favor, está na zona de autonomia de trabalho de vocês, né? A gente planejar as estratégias também para as nossas salas temáticas pensando no perfil dos meus cursistas, naquilo que vai potencializar a atividade, né? E não para que não caia naquele lugar da reclamação e somente das críticas, mas sim da ação, tá bom? Então, aí na sequência, a gente tem... Lita, só uma dúvida, como você fez para devolver a nossa colega para cá? Você arrastou? Não, na verdade, como ela veio para a sala principal, ela só saiu da sala temática. Eu não precisei. Ela só saiu da sala temática e voltou para a sala principal. Tem uma mensagem lá em cima que diz assim, você quer voltar para a sala principal? Você clica lá e você volta. Outra dúvida que eu tenho é como, por exemplo, aquele cursista distraído, às vezes não estava ali, e ele disse para mim que ele não aparece para ele entrar na sala. Ele estava lá atendendo a turma e veio e está tudo encaminhado. Como que vocês procedem? Porque não adianta dar o link, né? Não dá certo, pelo menos pelo que eu entendi, não dá certo o link. Como que vocês direcionam daí? Você pode enviar ele de volta, mandar ele de volta para a sala temática e daí ele recebe o link daí. Mas como que manda ele de volta? Você vai na sala temática lá embaixo, no cantinho direito lá, e põe na sala temática novamente ele. E salva ele. Chamar ele novamente, entendi. Isso, é como se você abrisse a sala de novo. Isso. Salva dele, vai pegar o convite. Entendi. Obrigada. Aqui, o colocando em prática é aquele momento de inserir o link, né? Vocês podem já facilitar isso colocando o link novamente no chat, porque é um documento colaborativo, todo mundo vai inserir o mesmo link no seu diário de bordo, é um lembrete também para as datas de entrega das atividades avaliativas e a oportunidade do preenchimento do diário de bordo. Contribua conosco, já está aí no chat para vocês, o Saiba Mais. O primeiro Saiba Mais que a gente tem novamente é o livro, né, o link Planejando o Trabalho em Grupo, então instiguem, né, os seus cursistas, e a nossa cartinha na manga, caso ela seja necessária, que vocês possam convidar um cursista para realizar uma síntese da nossa reunião. Gente, muito obrigada, né, por mais esse momento de troca, de compartilhamento, que é sempre muito rico. Vocês vão sempre além daquilo, né, que é planejado, que é proposto, que sempre agrega e contribui muito. Obrigada por me permitirem invadir 10 minutos do tempo de vocês para essa troca. Uma semana excelente para vocês, bom retorno com os seus cursistas e que vocês encontrem caminho para as discussões sempre serem propositivas, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês, bom trabalho e até a próxima segunda-feira. Organiza bem seus grupos lá, Gilma, para eles não ficarem na reclamação. Cada papel conta vai te auxiliar nisso. Vou encerrando a gravação enquanto isso, tá, gente? Até mais, gente.